Boa noite a todos. Agradeço pelo convite, a oportunidade de estar com vocês, e é uma alegria muito grande. Começamos com esses dois casos que vocês me encantaram, obviamente, eles estavam em outro planeta, mas que são muito importantes, porque os dois indicam que é a qualidade do ato, a qualidade na experiência de todos os dias. O primeiro, cambiar a onda. A realidade é a experiência da mudança que acontece na vida da pessoa. De uma experiência de vida fechada em si mesmo, a realidade é a experiência da mudança. Desse cambiar, dessa mudança, e agora a pessoa se escancara diante do outro, diante do universo, diante do sofrimento das pessoas. E depois, do outro canto, que nós aprendemos por Padre Nietzsche de Belo Horizonte, que na Itália conhecia, que nós conhecemos menos, porque muitas vezes as palavras, a letra desse canto foi confundida com o canto da teoria da interpretação. Nem tanto, porque é muito clara a orientação do canto. Para mim, acho muito ligado à cantiga de unidade, mas para o pobre do irmão e desmancha para a cama. E aí é como toda a realidade pode ser vivida fechados em nós mesmos ou escancarados diante do outro, da necessidade, do sofrimento, da experiência do outro. Para entender esta realidade da caridade, que será o tema do próximo Encontros, depois das músicas que foram apresentadas, eu queria começar com uma narração que faz Madre Teresa de Calcutá da sua experiência, para indicar o que é a caridade. Ter diante dos olhos uma experiência viva. Muitos jornalistas falaram para ela, depois que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, e aí o jornalista diz: qual é a diferença entre você e os assistentes sociais? A assistência. E ela começou, não dando uma explicação, mas contando uns fatos, alguns. Eu vou pegar só um desses fatos que ela contou. E os seus testemunhas. Eu encontrei um homem que resgatamos do canal, meio comido pelos vermes, e trouxemos para casa. Ela pega com suas irmãs da caridade, leva para sua casa este homem no canal, bem comido pelos velhos. Trouxemos para casa. Eles levam este homem para casa, o limpam, o lavam, o perfumam, o colocam numa cama limpinha. E depois, a Madre Teresa vai visita, ela reconhece quem foi que a levou daquele canal e a conduziu numa cama limpinha que ele nunca tinha conhecido. E o homem fala, sabe que vivia na vida. Eu vivi como um animal na rua, mas estou prestes a morrer, tinha consciência disso, como um anjo. Vivi como um animal, estou prestes a morrer, estou morrendo como um anjo. Amar e cuidar. Amor, Madre Teresa, para explicar a diferença entre o assistente social e, sobretudo, hoje seria estar morrendo e deixamos morrer para não morrer. Não, porque a pessoa tem uma dignidade sempre, em qualquer situação, em qualquer condição. Muitas vezes a mesma coisa acontece hoje, com outro exemplo. Se uma criança concebida tem alguma malformação
pequena, se decora com outra. E depois se indigna, porque às vezes os cachorros são atropelados pela rua. E aí se faz um grande problema. E realmente a eliminação da atenção à realidade, e sobretudo da realidade humana. Eu vi como um animal na rua, mas agora estou morrendo com uma. Era tão meraviglioso ver a grandeza daquele homem, fala Madre Teresa, que reconhecia a grandeza desse homem. Era tão maravilhoso reconhecer a grandeza desse homem, que conseguia falar daquele jeito. Atenção, conseguia morrer sem acusar ninguém, sem acusar ninguém, sem xingar ninguém, sem fazer comparações, mas simplesmente agradecer pela ação que Madre Teresa tinha feito. Como um anjo. Essa é a grandeza do povo simples e pobre. E por isso que diz qual é a diferença entre vocês, irmãs, e os assistentes sociais. Nós acreditamos o que disse Jesus. Eu estava com fome, eu estava sem teto, eu fui rejeitado, eu não era amado, eu não era cuidado, e vocês fizeram tudo isso comigo. Qual é a diferença? Nós amamos Jesus. Nós fizemos isso reconhecendo nos outros, nos pobres, nos abandonados, neste pobre que estava quase totalmente devorado pelos vermes. Jesus é um amor a esta presença. Então não vamos rodar com a caridade. Caridade, como sabemos bem na nossa experiência, é uma das três dimensões essenciais da vida cristã, da vida humana. Porque a caridade é o humano realizado. Não é para os católicos, para um, para o outro, para o outro. É a estrutura verdadeira da humanidade. Alguém que vê uma pessoa rejeitada por todos, não começa a xingar o governo, a dizer que é injustiça daquele, mas se dobra sobre a necessidade, sobre o sofrimento, sobre a dor, e abre o coração a esta realidade. As três dimensões da introdução da vida é a cultura, quer dizer, a consciência de si, a consciência da nossa dignidade, a consciência do significado da vida, do valor das coisas. Depois, a caridade, essa que estamos falando dessa noite, e a missão, a cultura, a caridade e a missão. Então, o tema deste ano de encontros é exatamente o tema da caridade. E eu faço com esse exemplo de Madre Teresa, porque explica melhor que tantos discursos. Tem um aspecto impressionante nessa experiência da caridade. A caridade é algo mais de humanidade. É uma humanidade realizada. É uma humanidade plena. É uma humanidade como está no desígnio do mistério pelos pais. E a caridade não é dar alguma coisa, dar uma oferenda, mas é acolher o outro. Cadê o microfone? Acolher o outro na sua totalidade, acolher o outro como Cristo o acolhe e olhar ao outro como Cristo olha para nós, para cada um de nós. Então, essa atenção à vida dos outros, à vida da pessoa, e não é simplesmente dar a esmola, dar algo de nós, mas em primeiro lugar
as pessoas que com quem estamos tratando entrar num diálogo com elas. E a partir disso, começar, quando possível, uma relação com estas pessoas, acompanhar o caminho, acompanhar o desenvolvimento da vida. Nem sempre isso acontece. Por exemplo, para mim, uma vez, quando eu estava no Rio de Janeiro, eu ia dar aula da morada Nossa Senhora de Copacabana, ia dar aula no seminário estrangeiro, passando pela entrada do fundo de bolsas lá, tinha os vendedores, normalmente, aqueles que davam paquinhos de lençóis, de lenços, e outras coisas, objetos vários, todo dia, toda manhã. E eu comprava, de vez em quando, pegava um, pegava outro, e comecei a ter um relacionamento com esse vendedor lá, como tem em todas as esquinas. Uma manhã, eu estava preocupado porque tinha recebido algumas notícias de ações que o tráfico da droga estava fazendo exatamente na favela que eu ia passar no seminário, então passei lá, encontrou ele todo desconforto, todo mundo já enviado. Aí eu espero comprar um negócio, eu sei porque estava preocupado. Hoje não tenho vontade de comprar nada. E eu tive toda a vontade de vender tudo que tenho. Aí me chocou, porque com essa coisa disso, mas olha como muda a realidade. Você está aqui, e esse está aqui com uma simplicidade extraordinária de dizer, mas não é assim, eu só esse é a minha vida, eu trabalho, na minha coisa. Ele me fala que dá todo o pacote, porque você foi genial na sua resposta. Então, é só para dizer que não é só comprar um pacote dos lencinhos lá, mas é o relacionamento com a pessoa. Claro que eu consigo com todos, mas é antes de tudo, não é dar alguma coisa, mas dar-se mesmo, como Madre Teresa. Não faz isso para uma ação social. Faz isso um relacionamento positivo com o ser humano que tem sempre a sua dignidade. Então, essa é a perspectiva diferente. E depois, a caridade, como nós conhecemos, como diz Santo Sani nesse livro, eu consigo dizer assim, a terceira parte toda sobre a caridade. Esse livro diz, é, em primeiro lugar, dones, em segundo lugar, um dom gratuito. Uma coisa gratuita que você faz, não é obrigado, no sentido de alguma coisa externa que obriga, mas nasce de dentro da vida, como Madre Teresa. De dentro, dom gratuito é a gratuidade. Mas a gratuidade não é apenas algo que se vive com os pobres feridos por graves doenças. A caridade, a gratuidade, é o que se vive com os nossos amigos, que vem de forma gratuita, sem uma obrigação, uma coisa bonita. É exatamente o que enche de alegria uma outra pessoa. Uma vez fomos, quando o Juscelino vinha aqui no Brasil, depois de um encontro, de uma diaconia internacional, fomos num restaurante, comer, do encontro, e vieram os tocadores de violão e outras coisas, etc. E eles começaram a cantar. Dois anos depois de cantar tudo, tinha a administradora do movimento internacional, que era a Fúvia da época, ela disse, Fúvia, dá-me $2.
Essi fanno significato e a cada um no final. Não precisamente eram dois jogos e uma pessoa para lidar, dois com o violão e o outro com Sanfone. o acordeão. E aí, disse, você fora de um carro. Conhece a canção bem, os dois jogos não conhecem. O mais velho deixa comigo. Aí começa a tocar. Eu fico maravilhado de como eles tocaram. Foi do grupo, vai ser tocar. Vou dar 50 euros. Maravilhoso. E depois ele diz, comentando entre nós, não tem coisa mais bonita que ter uma feliz momento. Para uma questão para todos nós. Agora, o dom é gratuito, é a gratuidade, mas é a gratuidade nos relacionamentos entre nós. Quando tem uma visita cheia de gratuidade, um caminho, como diz o Evangelho, se uma pessoa que vai fazer um meio, você faz dois, se quer guardar também o casaco, essa experiência é a gratuidade, a experiência do centro da humanidade nova que se realiza no nosso caminho. E depois, então, o dom de si é o dom gratuito e o sangue diz uma outra coisa. O dom de si comovido. Comovido. Não é frio. Vai agora. A comoção. Quer dizer, como algo que uma pessoa participa naquilo que faz. E nesse texto aqui, falando da comoção, do sangue, vai ao máximo da comoção que pode ser imaginado. A comoção de Jesus quando encontra a viúva de Naim. Aí tinha os apóstolos encontram esse Israel e ele diz, ele vai, se aproxima e diz à mulher nos olhos. O outro dele faz logo um milagre que basta. Mas ela tinha uma comoção pela pessoa. Então, e depois o Senhor diz, essa comoção é a característica de Deus, é a característica de Deus do meu sangue. Aqui vocês devem decorar essa frase do profeta Jeremias, capítulo 31. Diz Deus, através da voz do profeta, que em Cristo se realiza. Deus diz, eu te amei como uma mulher, por isso te atraí para mim. Isso é, tornei-te partícipe da minha natureza. Deus nos torna partícipes da nossa natureza. Vocês conheceriam, devem ter conhecido o texto da caritativa. A natureza de Deus é gratuita. Vivendo o dom gratuito, nós participamos da natureza de Deus. Não é coisa grandiosa. Que, como é escrito, os sociólogos fazem a mesma coisa. Mas eu não me interessa muito. Materialmente pode ser assim, mas o coração contestar é outra coisa. Eu tenho compaixão de ti. Eu também como reserva. Tenho piedade do teu nada. Tenho piedade do nada que somos, da mesquinhez, de como hoje passamos o dia sem nos lembrarmos profundamente dele, de como somos mesquinhos, de como somos distantes de um olhar gratuito sobre a vida da pessoa. E aí, entre os clientes onde sai, sempre esta frase, tendo piedade e verdade, significa que ele se trata de um sentimento, de um puro sentimento
de um valor que é sentimento. Teve compaixão do terminará, tem um valor. Eu amo a sua pessoa assim como é, na sua fragilidade. Então, não é imediatamente uma comoção. Uma comoção é um juízo, um ato de amor que não é um sentimentalismo. É como faz a mãe com os filhos. É um sentimento, certo, é um sentimento. Mas o bem da outra pessoa, da criança. Então é isso. Tendo piedade não tem nada. É isso que aparece em maneira exemplar no Santo Evangelho. Depois faz o exemplo do Zaqueu. Hoje quero entrar na tua casa. Então, o dom de si não é nas grandes coisas. Acontece nas grandes coisas, quando é também nas pequenas, quando é na normalidade da vida, quando tem uma atenção às circunstâncias do dia de hoje, que hoje aconteceu na minha experiência. E depois, desajustamento, essa coisa, Deus se comover com o nosso nada. Não só. Deus se comover com a nossa traição, com a nossa rua de pobreza, esquecida e traiçoeira pobreza, que é a nossa mesquinhez. Deus se comove conosco. Deus se comoveu com a nossa mesquinhez. Tive piedade de Leonardo, tive piedade de ódio contra mim. Comovi porque tu me odeias, como um pai e uma mãe que choram de comoção por causa do ódio do filho. Não chora porque ficam tocados, choram de comoção, quer dizer, com um prato totalmente determinado pelo desejo do bem, do filho, do destino do filho, que o filho mude pelo seu destino, que se sabe, e uma compaixão, uma piedade, uma paixão, teve piedade de mim, que era o esquecido destino. Então nós nos estamos preparando ao Reencontros, porque o Reencontros não é um show. O Reencontros é a nossa vida, que faz a experiência desse amor extraordinário, grandioso para a nossa humanidade. E convida os outros a conhecer esse tipo de amor. Convida os outros a ver que é possível viver assim. É possível esse tipo de experiência humana. Por isso se faz o Reencontros. Não é propaganda, é anúncio de uma grandeza, de um diálogo que torna verdadeira a nossa pessoa. E que nós, depois dessas coisas que escutamos, não vamos dormir como aves. É alguma coisa que passa na nossa vida. Teve piedade de mim, do meu lado. Me escolheram. Escolheram porque teve piedade de mim. Escolheram porque se comoveu diante da minha mesquinhez. E aí, e aquilo nos diz, este é um juízo e uma comoção. Em primeiro lugar, é um juízo. Não é me comover, porque a comoção tem pai. O juízo permanece. Este é fraco, este é rico, este é corridas e corridas. É um juízo que afirma a realidade. Deus que se comove. É um juízo da nação que percebe um amor estranho, grandioso, que nos faz novos na vida. Então, é um juízo. Diz o Alexandre, essa comoção, essa emoção veicula, carrega consigo um juízo. É um palpitar do coração. Diz, o juízo é uma comoção, um palpitar do coração. Quantas coisas fazemos sem juízo? Quando os dias se arrastam, sem juízo.
E ainda bem que temos um momento do Paralímpicos. Ainda bem que temos um momento, como eu sempre recomendei, quando o de próximo de fazer a escola comunitária, os 10 minutos da escola de comunidade. Gente, é simples, mas é importante. Então é um juízo, dá-se fora um juízo sobre a realidade. O juízo havia uma realidade nova. Ele é um juízo. Portanto, é um valor racional, enquanto possa ser reconduzido e reduzido ao horizonte do qual a nossa razão seja puramente capaz de a nossa razão no sentido de que isso carrega por si uma ação da nossa razão, se torna depois palpitar do coração. A emoção ou a comoção não tem dentro uma razão. Eu te amo, eu te amei no amor eterno, por isso tornei-me parte de mim, tendo habilidade de não ter nada. É uma comoção profunda, por isso o homem é chamado a viver essa experiência. Este é o início de uma felicidade profunda. Este é o início de uma humanidade que se abre ao outro, uma humanidade que se doa. É uma humanidade que é a riqueza da nossa vida. E depois o Cristiano diz uma coisa extraordinária, o próprio cristianismo é um dom de si até morrer. De amor até morrer. Mas a morte de Cristo revela para nós a totalidade da dedicação com a qual o mistério de Deus se dedica à nossa salvação. Então é um ponto no qual a pessoa doa, Deus doa totalmente si mesmo a nós, nos abraça e de uma maneira intensa, muito forte e grande. E aqui, o título que está nesse cartaz, a caridade é o único tesouro que se aumenta ao dividir. Todas as coisas, quando se dividem, se perde algo, se perde a metade. Quando o amor assim se comunica, aumenta, cresce, se torna uma comunidade, se torna uma comunhão, se torna um lugar que não nos deixa assim como nós somos, mas nos ajuda a construir algo novo na nossa própria vida. E esse é o tema da caridade. Está em plena sintonia com aquilo que o Papa Francisco colocou como tema desse ano, desse jubileu. É o tema da esperança. É o tema da esperança. A esperança. Peregrinos na esperança. Peregrinos, portadores de esperança. A caridade é exatamente a possibilidade de um crescimento da nossa vida, de um caminho de esperança para a nossa pessoa e para toda a sociedade. É claro que a esperança é algo diferente do otimismo. Tudo dá certo. Quando chegou o Covid, até fizeram uma frase, tudo vai dar certo. Calma, vai dar certo. Não, é os cartazes. Depois começaram a chegar os caminhões cheios de mortos, que nem sepultados eram, e era uma tristeza enorme, uma dor, um sofrimento. Todo mundo experimentou, amigos e amigas, que perdemos esse nome. Não é o otimismo. A esperança se baseia sobre uma certeza de uma alma maior. Mas eu também vivi um trauma muito grande, um amigo meu, de 56 anos,
teve a febre, foi sozinho no hospital, depois de um dia o entubar. Sem aquele protocolo é mais ou menos isso. E depois de uma semana morreu. Aí a esposa, que era advogado, começou a fazer, escreveu um livro sobre essa sanidade doente, terrível. E depois, quando fez que era morreu, não se podia fazer o funeral, a liturgia, se saudava a pessoa que morria. Quando passava, o caixão passava num plástico. E você via as filhas abraçadas ao caixão. Que coisa. E lá, que se podia fazer? Se não ficar perto da esposa e das filhas. E demorou para que, sobretudo, as filhas pudessem recuperar um pouco de esperança, simplesmente estar perto. E como a esposa desse amigo Dario me ficou agradecida comigo, porque depois disso eu continuei a ficar perto dela, para acompanhar. E depois, quando ela escreveu um livro, fez um protesto amoroso da sociedade sobre esse tema da falta de gratuidade, de atenção médica. Né? Aí, chamou o filho, você quer participar dessa redonda? E eu, como político, era amigo dos vários diretores de clínica. E aí, como uma fui lá e falei, minha filha, você está certíssimo de fazer essa ação de justiça. Porém, permita que restitui o teu marido. Você fica pela vida com todo mundo, mas qual é? E depois, pouco a pouco. Essa aqui, a um certo ponto, nesses últimos dias, começou a fazer a escola de comunidade comigo. Vocês sabem que depois que me tornei arcebispo emérito, não sou mais o responsável de toda a vida da minha diocese. Abri várias portas, mas agora é o meu sucessor que está seguindo o seu caminho. Como também terminou também o meu mandato com os Memores Domini, e aí fiquei na capela do lugar onde moro agora, em Taranto, em Martina Franco, uma casa de retiro, sozinho. E depois que terminei encontros com os Memores nos Estados Unidos, na América Latina, na Espanha, no Brasil, vou lá, eu sozinho. Jesus, pô, como é que é? Antes, tanta agora aqui, né, com 3 freiras na portaria, idosas, pobrinhas, são gente boa. Aí digo, que é isso? E aí Jesus me disse, Filipe, eu estava lá e estou aqui. Eu falei, mas eu quero a mesma proximidade que vivi nestes dias. E me veio a ideia. Na cidade onde está esta casa de retiro, Martina Franca, tinha uma nossa amiga dos universitários de Bari, que casou em Martina, Angela, que era muito, muito valente. Depois tinha uma outra, falei, escuta, Angela, e você, Teresa, querem fazer escola de comunidade comigo, aqui, neste lugar, visto que estou desempregado? Porque eu quero fazer escola de comunidade. Ninguém me disse que eu tenho que fazer. Eu quero fazer, porque sem um sinal visível, o que é a nossa história? É um silêncio, uma solidão. O silêncio me levou a viver a comunhão, a unidade, porque a riqueza da vida é a comunhão, não é a solidão. A solidão ou é cheia do mistério, e se é cheia do mistério te leva a encontrar o outro. É cheia de silêncio, é verdade, mas te leva a encontrar o outro. Aí foi que começamos. Aí começou, que estas duas começaram a trazer as outras amigas.
Eles, ou amigas de várias categorias, mas principiantes. Veio uma que tinha um restaurante que fazia uma conexão entre os sabores da comida e os perfumes. Era uma amiga mais orientada a New Age que não ao cristianismo, mas ela veio e se encontrou com o texto da escola de comunidade. Puxa, mas que profundidade vocês têm! Eu desejava algo espiritual, mas aqui encontrei. E depois começou a dizer que essa coisa, quando estava conosco, era feliz, mas quando entrava no mundo, ficava triste. As outras disseram: olha, que a nossa experiência não é para quando estamos aqui fazendo a escola de comunidade, é para quando estamos no mundo. Ela começou a caminhar. Depois, um dia, mulheres assim, mas por que uma noite não fazemos, depois do nosso encontro preciso, de 7 às 8, onde estou 8 e meia, assim. Aí você colocou uma saudação antes do carnaval, lá, que não é grande coisa como aqui, mas aí prepararam coisas salgadas e doces. Aí, e neste momento convocam os maridos, vê os maridos. Eles participam da reunião e depois participam da festinha do momento. Então se abre de um desejo pessoal, uma unidade, uma comunhão, entendeu? Aí um deles começa a dizer: pô, mas eu pensava que a fé fosse as dores da paixão de Jesus, essas outras coisas, sofrimentos, penitências, etc, etc. E vocês começam a falar de viver intensamente o real. Este é outro mundo. Essa é outra coisa. E aí começam a participar os maridos. E é uma coisa muito, muito viva. Essa que é a caridade, entenderam? A caridade tem um lugar no qual se vive. A nossa vida de comunidade, em primeiro lugar, é este lugar para nós. É para o anúncio, para a missão, mas é a beleza de uma vida de comunhão. Depois, uns amigos da minha cidade de origem, de Bari, vieram e me disseram: Dom Filippo, um padre com um grupinho de amigos que não fazia nem escola de comunidade nem nada. Dom Filippo, mas podemos fazer a escola de comunidade online com você, com o grupo que você está tendo aqui? Eu falei: vocês lá em Bari são macacos velhos. Esses aqui estão começando. É melhor que fazemos uma coisa. Vou eu lá. Cada 15 dias faço escola de comunidade com vocês. Ah, que bom. Com esses também começou uma nova coisa. Aí veja como, seguindo, fazendo eu a escola de comunidade, porque a escola de comunidade para mim não falaria para os outros se não fosse uma riqueza. E tudo isso que estamos falando da caridade vale para toda a nossa experiência. E é uma ajuda muito grande para nós. E depois, essas pessoas que começam a trazer os maridos, começam a pensar uma vida de comunidade. Participam da jornada de início do ano, participam agora dos exercícios espirituais, começa a entrar. A menina da New Age está virando católica mesmo, no sentido que... Mas também porque ela está perto de... Você está usando após barba, esse perfume. Pô, como você fala? Esse é o meu trabalho. Tá bom. Aí depois estamos juntos neste caminho. Mas uma coisa bonita, queria terminar com isso, porque se começa a contar, não termino mais, mas sempre sobre o 12 uma coisa que me comoveu muito, fiquei surpreso. Quando era delegado especial do Papa, foi visitar uma casa de homens, todas boas, seja de mulheres ou de homens. Este aqui me deram de presente um quadro que era uma litografia, um desenho do 1700. Aí colocaram um quadro enorme. Quando voltei, eu tinha o meu troller, este quadro.
vou no avião, fico lá meio para ajeitar as coisas. Um senhor me ajuda, me ajuda a colocar o troller, o outro, assim, tá bom. Eu nem conhecia esse senhor. Aí, ele senta um lado, eu outro. Quando saímos, estou saindo, perto do meu quarto, outro, este me saúda, Dom Filippo. Eu digo, como você sabe o meu nome? Dom Filippo, eu conheço o senhor. O senhor me deu a mão por tantas vezes. Aonde? Eu estava na prisão de Taranto. E você vinha todo Natal e todo Páscoa, passava cumprimentando um por um os presos que estavam lá. E aquele momento, aquela mão que o senhor me dava, é a coisa mais bonita de todo aquele período. Depois fui absolvido porque não tinha reato, não tinha nada. Eu estou saindo e fico agradecido por aquele encontro. Mas vocês pensem, uma coisa que uma pessoa é diferente quando você saúda sem nem olhar na cara das pessoas, ou está junto, ou cuida da pessoa. A caridade é este dom que uma pessoa recebeu. Como somos olhados por outro, assim nós olhamos e viramos construtores, sem fazer coisas explosivas. É claro que, para dizer, para celebrar a missa às 9 horas da manhã, o dia de Natal, depois que a missa de Natal ela termina às 1h30 da noite, 2 horas, a manhã seguinte foi cedo, com todos os controles da polícia, etc. Mas muito maior foi o encontro. E assim, queridos, se a gente começa a trabalhar bem sobre este tema da caridade, trazendo, colocando em evidência obras, sinais, testemunhos, assim este reencontro pode ser um momento muito grande. Em primeiro lugar por nós e depois para todas as pessoas que vamos encontrar. É isso aí. Muito obrigado a todo mundo. Muito obrigado, Felipe. Quando nós estávamos pensando no tema do reencontros e quando surgiu a questão da caridade, nós, né, da diretoria, nós percebemos que nós não entendíamos bem o que era caridade, apesar de termos feito trabalho ali, porque normalmente o que vem, quando se fala em caridade, se pensa sempre em dar esmola para um pobre, né? Então, o senhor ampliou, né, graças a Deus, um horizonte do que é a caridade, né? E com isso nos ajuda, né, nessa preparação desses meses, até esse olhar amplo sobre o que é a caridade para preparar os encontros. O Dom Filipe está disponível para responder alguma pergunta que tenha surgido durante a apresentação dele. Se vocês querem comentar alguma coisa ou fazer uma pergunta, serão muito bem-vindos. Só vir aqui. Porque os leigos, as leigas, davam as palestras, tomavam banho, comida, etc. Depois, quem queria gratuitamente, permaneceu um momento de evangelização. E eu ia para resolver as problemas. Então, assim, aí como é que é? Se aprende. É um dos pontos fundamentais do nosso caminho educativo. E normalmente nós não pensamos, mas é um enriquecimento da nossa vida dentro dos passos da nossa história. Obrigado. O pessoal que está tímido, mas a Neide lá de Manaus não está. Então ela mandou uma mensagem no chat pedindo para o senhor retomar o que o senhor disse sobre a Santa Maria Teresa no começo da apresentação. Sim. Partir daquele testemunho, porque é impressionante. Porque em certas coisas é parecido com aquilo que fazem os operadores sociais. A caridade, ou com aquele que hoje está muito de moda no mundo, que se chama voluntariado, e que é uma coisa boa, Porém, ela diz
Nós fazemos isso tudo porque amamos a Cristo, porque Ele nos amou. E os pobres são aqueles nos quais está a presença de Cristo, que nos atrai. Como Jesus se comoveu diante da viúva de Naim, de Zaqueu, ele se comoveu com um rico, poderoso, safado, etc, etc, para dizer, porque via a pessoa, via o coração. Então, aquela imagem de Madre Teresa me tocou muito, porque aquela imagem que ela olha gente que todos os outros não olham. Este homem comido pelos vermes, e leva para casa, e não dá assistência, mas o ama como se ama Jesus, como tu farias com Jesus. Aí e depois o amor puro ao outro e ao destino do outro. Essa é também a virgindade. Pobreza e virgindade é afeição. É uma coisa extraordinária. É o exemplo. Mas é a mesma coisa que, exatamente, Dom Giussani nos ensina sempre. Porque viver através da caridade aquilo que dá um tom diferente a todas as outras ações que fazemos. Aprendemos a querer bem na família, aprendemos a querer bem os desconhecidos, a respeitar os outros de opiniões diferentes, aprendemos uma atitude diferente na vida cotidiana. É isso que é impagável, é isso que Madre Teresa falou, este exemplo, ela apresentou a todos quando recebeu o Prêmio Nobel da Paz. E também falou, a pobreza maior é daqueles que fazem o aborto. Todos iluministas lá, todos assim, e ela falou, por quê? Porque nós preferimos isso, preferimos a adoção, facilitar a adoção, facilitar todas as coisas possíveis, porque a vida seja salva, seja protegida. Então, é uma educação, como você falou, o horizonte grande, não é apenas a esmola, não é isso. Aquele é o relacionamento ao qual você olha na cara as pessoas que está ajudando. Mas abraça, é uma questão de humanidade, um mais de humanidade, que o Senhor nos ensina e que colabora com todos. Lá em Taranto eu faço sempre uma coisa que se chama a Feira do Voluntariado. E tem todas as obras do voluntariado. Mas eles reconhecem que a contribuição que a igreja dá é diferente das outras. E sabe valorizar também agnósticos ou ateus que não querem saber nada de igreja, mas que me respeitavam e queriam que eu fosse lá. Porque o exemplo das nossas obras ajuda muito. Um exemplo desta suprema gratuidade que Madre Teresa testemunha é uma ajuda para todo mundo. Então, o outro não terá fé, mas colabora com ele, vê como você se move nas coisas, e é um alargamento, uma ampliação do coração, o coração que se torna grande. E isso é uma graça para todos. E isso tem a ver, já falei, mas podia aprofundar, com o tema da esperança. Oferece esperança ao nosso mundo. Está claríssimo. Bem. Bom, então, a gente, mais importante é agradecer muito ao senhor por essa ajuda que o senhor nos deu, está dando para ampliar o horizonte na preparação dos reencontros. Eu queria dizer também, não, Felipe, que quando surgiu o tema, quer dizer, como surgiu o tema? Nos nossos encontros com o Alexandre Ferraro, né, o atual responsável do movimento aqui no Brasil, ele contou que
visitando as comunidades, ele se deparou com muitas obras do movimento, né, que tinham essa característica da caridade, de mudarem a vida das pessoas que não necessariamente eram católicas ou que encontraram o movimento, mas que eram pessoas mudadas e agradecidas por terem encontrado aquelas obras. E nós queremos, e aí nos veio o desejo de também querer ver o que ele estava vendo, né? Então, por isso, né, falar das obras, falar da caridade, na concretude das obras do movimento. Então, a gente pretende falar sobre a escola agrícola, né, que está lá de Manaus, que acho que tem 50 anos já, e de outras obras do SEDUC em BH, e das obras aqui no Rio de Janeiro, né, que tem lá no Monte dos Cabritos, etc. Então, o nosso desejo é de falar mesmo dessa experiência concreta da caridade, né? Parece que chegou mais uma pergunta aqui, ó. É porque tem um coraçãozinho aqui em cima Eu não consigo ler direito. Agora os pobres são... Não, eu não consigo ler, gente. Alguém consegue ler? Esse período que todos estão falando. Agora os pobres são ainda... Todos falando da guerra, como a história da comunidade pode nos ajudar a trabalhar pela paz, é isso. Então, agora os pobres são ainda mais, temos mais pobres ainda nesse período, em que todos estão falando da guerra. Como a escola de comunidade pode nos ajudar a trabalhar pela paz? Que é essa pergunta. É evidente que a situação na qual estamos agora, e que na Europa nós percebemos mais que aqui, para dizer, a Ucrânia está às portas, os vários conflitos que existem são perto, também a Palestina, a Terra Santa, e assim que nos provoca. Porém, respondendo à pergunta, é claro que o juízo que vale para a pessoa necessitada que encontramos, para as obras várias que nós encontramos também com voluntariado, outras coisas, vale mais ainda com esta situação terrível da guerra e da destruição. Por quê? Porque a maneira normal de tratar o problema é de aumentar os armamentos. Agora, a grande discussão lá na Itália é se a Itália contribui reforçando os armamentos ou não faz nada, e depois a pobreza dessas pessoas é realmente muito grande, é uma pobreza humana, uma pobreza que junta tantos elementos e tantos fatores. E aí, neste sentido, há uma orientação que o Santo Padre sempre dá para Papa Francisco, é o prevalecer do negociado, da ação diplomática sobre o armamento e o rearmamento. Então é isso, porque a pobreza é enorme. E aquilo que nós podemos fazer é, nesta situação, oferecer umas perspectivas culturais que iluminam. Por exemplo, na Itália tem um trabalho, também um movimento muito grande, dizendo como é que nasceu a Europa. A Europa nasceu a partir da ação de 3 católicos, De Gasperi, Adenauer e Schumann, da Itália, da Alemanha e da França. Para 2 destes, De Gasperi e Schumann, está em curso o processo de beatificação, porque eles queriam a Europa dos povos, com uma cultura, a cultura que nasce da tradição hebraico-cristã, que torna um pouco São João Paulo II,
do Atlântico ai Monte Urali, a Ásia, que faz parte da antiga União Soviética, da Rússia atual, uma cultura única. Então, favorecer uma dimensão cultural antes de ser uma dimensão econômica e antes de ser uma dimensão ligada a um aumento das armas, da luta armada. Então, isso que é uma visão original que vai além dos partidos, que passa entre partidos de direita, de esquerda, etc, etc. Tocamos o problema. Então, promovendo a causa da paz, a causa da raiz cultural dos povos, da defesa da vida, da paz, como um problema que, neste momento, é um problema de pobreza, é um problema de falta de vida, de liberdade. Por isso, a causa da paz é uma das causas sempre muito aprofundada por toda a doutrina social da Igreja. Então, neste ponto, também estamos ligados, atentos a isso. Não se resolve com os armamentos, mas com o negociado, com o trabalho, com uma revisão também do ponto de vista cultural. Sem nenhuma dúvida, sem resposta, a última pergunta que apareceu no chat. Doação é elemento da caridade? A doação. Doação dos órgãos? Não. Não está claro, mas... A esmola. A esmola. Doação é uma palavra... certo que faz parte da caridade. E eu aprendi que quando posso, faço. Quer dizer, que é uma circunstância... por exemplo, tem um percurso no qual você encontra 10 que pedem a esmola. Você, uma vez que dá o primeiro, está feito. Depois você tem vontade de dar o segundo, o terceiro, o quarto. Ou como Dom Giussari, que deu $50 ao último. E ele disse, é um coração que, diante da necessidade, se abre e faz a sua parte. É um sinal. Por isso também ajuda. Mas, se você ajuda a pessoa, a ajuda maior seria educar a pessoa a ter consciência da sua dignidade, se for possível a encontrar um trabalho, se for possível a sair desta condição. Quer dizer, acompanhar, não apenas deixar na condição na qual estava. Muitas vezes é muito difícil, outras vezes é possível, outras vezes se ajuda criando obras. Eu já falei outra vez a vocês que em Taranto eu fiquei impressionado que uma família morava num carro, porque não tinha dinheiro para pagar a luz, o gás e outras coisas. Morava num carro. Logo que cheguei, digo, como é possível uma coisa dessa? O município tinha que providenciar. Aí falei aos padres, claro, visto que não providencia, fazemos nós alguma coisa. E de lá nasceu um centro de acolhida por sem fixa morada, sem teto. E aí um palácio do 1700 adaptado a acolher os pobres. E é interessante, aqueles que agora estão lá, de vez em quando, eu quando estava lá ia almoçar com estes aqui, caras engraçados, etc. Dom Filipe, eu estou muito bem. Nunca tive um quarto tão belo com as arcadas em pedra. É claro, uma casa bonita. Porém, Dom Filipe, eu estou atento a manter limpo o meu quarto. A beleza que educa, essa que é educação. E ajuda também a fazer crescer a humanidade dos mais necessitados. Perfeito. Então, eu quero encerrar aqui o nosso encontro com alguns avisos. Antes de tudo, agradecendo demais ao Dom Filipe mais uma vez. Muito bom tê-lo aqui conosco, muito importante tudo o que o senhor trouxe para nós sobre a caridade nessa noite.